Vamos resumir o que aprendemos juntos nas aulas de 1 a 6 dessa série sobre acústica de estúdios domésticos? Vem comigo! Bom, essa é a nossa aula número 7 sobre acústica de estúdios domésticos. Nós estamos discutindo a acústica para aproveitar esse movimento que nós fizemos em casa de construção do nosso estúdio para a gravação de aulas para os nossos alunos no presencial. A gente ainda terá uma playlist específica sobre iluminação, mas o nosso canal trata de tecnologia voltada para profissionais de saúde. Seja muito bem-vindo, você está no estúdio da Kramer Academy. Hoje nós temos a intenção de fazer com vocês um resumo das aulas de 1 a 6 que nós discutimos até aqui sobre o tratamento acústico com painéis acústicos, que podem ser fabricados por você mesmo, ou podem ser comprados prontos no mercado, ou ainda você pode pedir a ajuda de um especialista para projetar e instalar esses painéis na sua casa. Nós também discutimos nas aulas de 1 a 6 caminhos para baratear o custo da construção desses painéis e como a gente pode fazer para aproveitar muito do que nós já temos em casa para fazer também essa mesma economia. Na aula número 1, nós fizemos a apresentação do nosso estúdio. E ali vocês podem perceber que durante as 6 aulas nós modificamos bastante cada vídeo o tipo de iluminação utilizada, porque nós estamos testando, além dos efeitos que o tratamento acústico fez aqui no nosso som, na captação do nosso áudio, nós estamos testando também formas de gravar. Essa aqui é uma delas. Nós estamos fazendo a gravação com o apoio de um monitor ao nosso lado. E também com o apoio de uma varinha de professor para que a gente possa estar fazendo a demonstração para vocês sem precisar editar esse vídeo depois ou pelo menos com uma edição mínima. Vocês vão ter visto ao longo das 6 aulas que nós utilizamos outras estratégias também, como a edição de vídeos em que a gente grava contra um fundo preto e depois a gente utiliza os recursos de edição na pós-produção para colocar os slides na tela e fazer o apoio com lettering, que são aquelas entradas de texto que ajudam quem está assistindo a aula a ter uma didática um pouquinho melhor e enfatizar alguns conceitos que estão sendo discutidos oralmente. A gente tem acertado em algumas coisas, tem errado em outras, e aliás, a gente gostaria muito de ouvir a sua opinião, aquilo que funciona e aquilo que não funciona, e também sobre assuntos que vocês gostariam que nós trouxéssemos para vocês nos próximos vídeos. Na aula número 2, nós discutimos basicamente quais seriam as dimensões ideais de um estúdio. E para isso a gente utilizou um gráfico de Bolt numa calculadora de modos acústicos, cujo link está na descrição desse vídeo também. E basicamente o que a gente tem que fazer ali? E aliás, esse é um dos conceitos mais importantes que às vezes não são enfatizados em outros vídeos da internet ou às vezes as pessoas nem têm conhecimento de que isso é necessário de se fazer antes do tratamento acústico, porque qual que é o normal de você fazer? Pegar um quartinho que já tem pronto na sua casa e começar a colocar placas acústicas para fazer o tratamento, para reduzir o eco ou a ressonância que a gente não gosta de escutar, que é aquele pequeno eco, vamos dizer assim, que a gente escuta e que é captado pelo nosso microfone. Bom, mas a questão é que as dimensões da sala, elas importam demais, principalmente se você quer economizar naquilo que você precisa tratar da sala. Um bom começo é você medir a altura, a largura e o comprimento da sua sala para verificar se ele está dentro do que é considerado ideal. E nessa aula número 2, nós enfatizamos isso. E a gente utilizou o gráfico chamado gráfico de Bolt da calculadora de modos acústicos. E basicamente são infinitas as dimensões possíveis, desde que elas estejam dentro daquela área amarela que vocês percebem aqui no gráfico, tá? Que vocês podem observar dentro desse gráfico aqui que nós chamamos de área Bolt, tá? Área Bolt. Então, qualquer ponto que esteja aqui dentro, poderia ser este, poderia ser este, poderia ser este, são considerados pontos em que as dimensões da sala estariam ideais para o tratamento acústico. A gente já vai entender melhor o que significa ideal, mas aqui a gente selecionou 2 pontos específicos, que são pontos bastante sugeridos por muitos engenheiros acústicos. Você vai pegar a menor dimensão da sua sala,
a menor dimensão. Nesse caso aqui, é a altura dessa estrutura onde eu estou gravando para vocês, que seria 2,60 metros. Poderia ser a largura, poderia ser o comprimento. Mas a gente utiliza, então, a menor dimensão e multiplica ela por uma das medidas, no caso aqui 1,2, tá? 2,60 por 1,2, e a gente vai obter 3,12. Depois a gente multiplica a mesma dimensão, que é a altura, 2,60, pelo outro ponto do cruzamento dessa linha com essa área, tá? Desde que o ponto esteja dentro da área Bolt, aqui no caso 1,5. Então 2,60 vezes 1,5 você vai ter 3,9. Você poderia pegar a mesma altura, sendo ela a menor dimensão da sua sala, e multiplicar por 1,4 e 1,9. 1,4 está aqui, cruzando com 1,9 aqui. Então o cruzamento de 1,4 com 1,9 está dentro da área rachurada em amarelo do gráfico de Bolt. Portanto, é uma sala com dimensões que podem ser executadas e estariam dentro do que nós consideramos ideal. Isso aqui vale apenas para pequenas salas, né? Quando a gente fala de tratamento acústico de salas maiores, aí é uma outra conversa, é uma outra teoria. Na aula 3, nós avançamos também na calculadora de modos acústicos com o conceito do gráfico de Bonello, em que a gente procura evitar que apareça aqui, quando você digita as medidas da sua sala na calculadora de modos acústicos, barras que tenham o número 3. E a gente gostaria que o gráfico ideal fosse barras pequenas aqui desse lado e crescentes. Por quê? Porque quando você tem barras com picos no meio desse caminho, significa que a sua sala tem problemas e você precisa mexer nas dimensões dessa sala. Uma forma de mexer nisso seria, por exemplo, fazer um rebaixamento de gesso. De qualquer forma, você precisa saber quais seriam as 3 medidas ideais da sua sala. Nós precisamos evitar medidas idênticas, por exemplo, como nesse caso aqui de um cubo. Tá? Por que a gente precisa evitar salas que tenham simetria perfeita? E não precisa ser necessariamente um cubo. Se você tem uma sala com 2 por 2 por 2, seria um cubo. 2 metros por 2 metros por 2 metros. 2 metros de altura, 2 metros de comprimento, 2 metros de largura. Mas se você tivesse uma sala com 2 metros de largura, 4 metros de comprimento e 8 metros de altura, bom, essa sala também se comportaria como um cubo. Por quê? Porque as dimensões dessas paredes, da altura, da largura e do comprimento, são múltiplas, nesse caso, que eu comentei agora como exemplo, de 2, né? 2, 4 e 8. Quando você tem dimensões múltiplas entre si, você vai produzir modos acústicos, que são aquelas ondas que a gente não quer que existam na sala, ou o mínimo possível. Toda sala vai produzir modos acústicos, que são locais onde as frequências do som estão ora nas máximas, ora nas mínimas, inclusive se anulando. O que é problemático é você ter uma sala que seja tão simétrica que ela produza comprimentos de onda que se anulem numa dimensão, na segunda dimensão e na terceira dimensão dessa mesma sala. E isso quer dizer 3 aqui nas barrinhas. Tá? Então, quando você tem modos acústicos que coincidem por conta dos múltiplos das dimensões da sala. Isso é que nós estamos procurando evitar. Por isso que uma sala ela não pode ser simétrica em termos de suas dimensões, tá? E nem com dimensões que sejam múltiplas entre si. Então não adianta você ter uma sala em cubo, é a pior situação, mas também uma sala que seja múltipla em forma de cubos, com 2, 3, 4, 5 cubos, ela vai ter o mesmo comportamento de uma sala com o formato de um cubo. Então, se você tem um gráfico de Bonello como esse aqui, isso aqui significa que você precisa fazer a alteração de alguma das medidas da sua sala antes de começar o tratamento acústico. Na aula 4, a gente aprendeu sobre quando que seria importante contratar um especialista. E a primeira situação
que a gente deveria considerar seriamente a ajuda de um profissional é quando a gente precisa fazer o isolamento acústico. Isolamento é uma coisa, tratamento é outra. Esses conceitos às vezes são bem confundidos pelos principiantes. Então, o isolamento ele é importante se você está fazendo um estúdio para fazer um trabalho profissional, como uma grande produtora de áudio ou de som e música. Normalmente em estúdios domésticos, o isolamento é algo que a gente acaba não fazendo, não porque ele não é importante, mas porque realmente ele precisa de um alto valor investido. Se você precisa fazer o isolamento da sua sala, considere chamar um especialista. Lembre que, no caso nosso aqui da Kramer Academy, nós escolhemos uma sala que estava no local mais silencioso possível para poder fazer a gravação das nossas aulas. Isso não quer dizer que algum som de fora não acabe entrando na sala e atrapalhando a gravação de áudio, mas nós resolvemos isso com softwares de inteligência artificial hoje em dia. E a gente vai ter uma aula no futuro explicando como que a gente faz para resolver essa questão. Então o isolamento foi menos crítico para nós aqui. Agora, se você tem um apartamento, uma casa numa rua muito movimentada, que passa ônibus, carro, caminhão, que tem latido de cachorro, barulho da vizinhança, música, etc., a gente recomenda que você selecione, se for possível, um outro local, ou então consiga encontrar em alguma hora do dia, às vezes até de madrugada ou no final da noite, a hora mais silenciosa possível para você gravar, a menos que você tenha condições de investir bastante dinheiro fazendo realmente o isolamento das paredes, do chão e do forro. Se você tem condições financeiras, ok, você deve começar primeiro pelo isolamento. Isolamento não dá para a gente fazer mais ou menos, tá? Isolamento é tudo ou nada. Ou você isola bem isolado, ou você não estará com isolamento bem feito. Por isso que, quando a gente fala de isolamento, a gente sempre vai precisar de um especialista. Não tem como improvisar no isolamento. Também quando a gente tem um gráfico de Bonello com uma barra que apresenta o número 3. Nesse caso, você tem algum problema nas dimensões da sua sala e seria recomendável que você encontrasse um especialista para poder fazer um projeto acústico de correção dessas dimensões, como a gente viu agora na aula número 3. Também as salas muito irregulares. A nossa sala aqui na Kramer Academy, ela é irregular, mas nem tanto. Eu estou falando aqui de salas, por exemplo, em formato de L. Não é que essas salas não podem ser tratadas, mas é que para você conseguir fazer um tratamento, você não consegue projetar isso só na teoria. Você vai ter que fazer medições no local para saber como se comporta o som dentro daquela estrutura. E isso é mais difícil de fazer com modelagem. Portanto, você precisa de um especialista para te dar apoio, tá? Mas esses são casos de salas muito irregulares, ou salas muito maiores do que essas que nós estamos falando sobre estúdios domésticos. Na aula 5, nós estudamos os tipos de painéis e aonde que a gente deveria colocar esses painéis dentro da sala. Vocês vão se lembrar que existe aqui uma posição interessante para a gente estar na sala, seja gravando o nosso áudio, seja ouvindo o áudio gravado quando a gente está fazendo, por exemplo, a mixagem de um vídeo ou de um vocal com instrumentos musicais. A gente costuma, nessa sala, se posicionar no centro dessa sala, na direção horizontal aqui, né? E na direção anterior-posterior, a gente prefere ficar a uma distância de 38% em relação à maior distância que seria o comprimento dessa sala. Nesse exemplo que nós fizemos do nosso estúdio, a nossa sala tem 3,90 metros de comprimento e ela, portanto, fazendo a conta dos 38%, nós chegamos em 1,48 metros de distância entre a parede da frente e os ouvidos de quem está mixando a música, tá? Ou, no caso, eu que estou gravando aqui essa aula, eu estou posicionado nessa região da minha sala, ok? Mas existem nessa aula 5 várias outras considerações importantes que você deve se lembrar. Essa é uma delas. E essas
questões não são leis escritas em pedra. Às vezes elas não são possíveis de se executar dentro de um espaço pequeno que nós temos em casa. Então, portanto, cuidado, tá? Não é para ficar angustiado porque uma situação ou outra não pôde ser cumprida na tua situação. Eu, por exemplo, tenho uma sala que é feita para captação de voz, porque basicamente eu gravo vídeos aqui dentro. Então, a minha parede posterior, ela não tem difusão, como normalmente a gente prefere aqui. Parede posterior a gente prefere colocar difusão. A minha parede posterior, ela tem a absorção de som, porque isso é melhor para o vocal. Então perceba que nem sempre eu teria uma disposição como essa. E existem infinitas formas de se fazer também. Nós vamos ver na aula 6 como que a gente trabalhou isso com vocês. Mas o importante é lembrar o seguinte, em geral a gente prefere placas difusoras atrás da sala. Na frente da sala e no teto, que a gente não está vendo aqui, a gente prefere a absorção. No chão, a gente gosta de um piso de madeira. Não é obrigatório, mas é interessante que seja de madeira. A gente também normalmente instala um tapete felpudo, espesso, com cerdas de pelo menos 1 centímetro. E nas paredes laterais, a gente mistura um pouquinho de absorção, difusão e reflexão, ok? Se você tem alguma parede ou um espaço que apresenta janelas e portas, e aqui a gente retirou as portas e janelas apenas para ficar um exemplo mais didático, você pode cobrir essas portas e janelas com uma cortina. Normalmente a gente usa o tecido chenille porque ele é mais barato e tem o mesmo poder de absorção ou semelhante ao veludo, que é um tecido também bastante utilizado, mas um pouco mais caro, né? Ou você pode fazer uso de reflexão, no sentido de fazer com que, se você tiver uma parede de vidro, por exemplo, às vezes você tem um estúdio em que você grava numa sala e você edita numa outra sala, e normalmente elas são separadas por um vidro. Esse vidro, você, quando for construir, você pode colocar ele apontado para o chão, ou apontado para o teto, para o forro, né? Ou apontado para trás da sala, ou às vezes até para frente. Se ele for apontado para frente, ele vai refletir o som que será absorvido aqui nas placas frontais. Se ele for apontado para trás, essas placas difusoras vão difundir esse som pela sala. É assim que a gente trabalha com reflexão. Dependendo do uso da sala, você pode querer mais absorção ou mais difusão. É possível fazer uma sala só com difusão, mas difusão utiliza placas e painéis muito mais caros, e esse tipo de situação exigiria salas também muito maiores. Em salas pequenas, como os estúdios domésticos, a gente prefere mais absorção, até porque essas placas, esses painéis, são mais baratos de serem fabricados e são mais fáceis de se fazer. E algumas questões que a gente precisa de difusão podem ser resolvidas com mobília, simplesmente com mobília que nós já temos em casa. Então é uma forma da gente conseguir economizar também no tratamento acústico dos nossos estúdios. Na aula 6, nós fizemos um exercício com a planilha DaVinci, tá? Essa planilha, o link para você baixar está na descrição desse vídeo, e o que a gente utiliza na planilha DaVinci é um modelo já baseado em estudos científicos, em que a gente determina qual é o quantitativo de cada tipo de painel acústico e também qual é o custo desses painéis manufaturados. Porque sabendo a quantidade de painéis que eu vou precisar, e a planilha é útil para isso, para eu saber quantos painéis de absorção eu preciso usar, quantos painéis de difusão eu preciso utilizar. Então isso vai me permitir fazer um estudo com o que eu encontro no mercado já pronto, ou como que eu poderia fabricar, que tipo de painel eu poderia fabricar eu mesmo. Normalmente a gente fabrica painéis de absorção. Então a planilha ajuda a gente a entender quantos desses painéis eu preciso, no todo, né? A distribuição, existem várias formas de se fazer. Como a gente comentou, a gente normalmente escolhe difusão na parte de trás e absorção na parte da frente e no forro, e também um pouquinho no chão, normalmente feito de madeira com um tapete, e nas laterais a gente gosta de misturar um pouco de reflexão, difusão e absorção. A gente também aprendeu na aula 6 como economizar com os painéis, que é exatamente substituindo, por exemplo, a parte de trás, que a gente gosta de ter difusão, por uma estante de livros bastante profunda e eles dispostos de forma aleatória. Se você precisa entender melhor como se faz isso, a gente recomenda que você busque lá os vídeos da aula 6.
Nas próximas aulas, a gente vai falar sobre controle de ruído, que é exatamente o problema que eu tenho aqui, às vezes, de haver um som de fora que interage quando eu estou gravando, e eu vou ensinar vocês como a gente pode fazer para reduzir isso, tanto com software gratuito, como também com software pago, com plugins que a gente compra no mercado. A gente vai falar um pouco sobre equalização, não se assuste, tá? Isso a gente vai explicar em detalhes nos próximos vídeos. A gente vai falar sobre compressão do áudio. Vamos trabalhar um pouco como fazer para remover a sibilância da nossa fala, aquele som de S puxado, né? E a remoção de ruídos da boca, aqueles cliques de sons de saliva, etc., que podem exigir de você um tratamento mais minucioso do seu áudio, para que ele seja algo agradável de ser ouvido pela sua audiência. Não deixe de acessar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, que dá acesso a vocês à apostila de acústica que nós escrevemos sobre acústica simplificada. É um resumo dessas 6 aulas que nós trabalhamos até aqui, tá? Até essa número 6, que é uma aula de revisão. E se esse conteúdo foi útil para você, por favor, curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal. Muito obrigado, até a próxima!